Jesus foi levado ao céu à vista deles. Reverendas senhoras religiosas, amados filhos, ao celebrarmos hoje a ascensão do Senhor, como rezávamos na oração coleta, celebramos antecipadamente já a nossa vitória. A nossa vitória porque com a ascensão do Senhor foi introduzido no céu algo que era totalmente estranho à realidade do céu, a nossa humanidade. De tal modo que, a partir da ascensão do Senhor, nós já podemos dizer com certeza que o céu é o nosso lugar, porque a nossa humanidade foi mergulhada na realidade do céu, e não simplesmente mergulhada como algo a mais, mas sendo o céu o estar em Deus, a ascensão do Senhor é a garantia de que a totalidade do céu foi mergulhada e misturada com a nossa humanidade, na humanidade do Cristo. E, portanto, com isso, todos nós recebemos a resposta para uma das três grandes perguntas que sempre assombrarão a cada um de nós seres humanos. De onde viemos? Para onde iremos? Quem somos? Essas são as três grandes perguntas que em todo tempo e a todo homem assombra, e das quais nós precisamos dar respostas. E hoje, com a ascensão do Senhor, temos uma resposta clara para a pergunta: para onde vamos? A meta, o ponto de chegada nos é dado, e isso muda toda a minha noção da vida. Porque se eu sei qual é o caminho, ou melhor, se eu sei qual é a meta, agora já posso começar a procurar o caminho. Quem aqui tem um gosto pelo lúdico, certamente já leu ou já viu os filmes de Alice no País das Maravilhas. E há uma cena, tanto no livro quanto nos filmes, do encontro da Alice com aquele gato, enquanto ela estava perdida. E ele pergunta: para onde você quer ir? Não sei. E a resposta dele é: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Hoje, ao celebrarmos a ascensão do Senhor, nos é dado a resposta para onde vamos. E com isso, nos é tirada a possibilidade de dizer que qualquer caminho serve. Porque se temos uma meta, um ponto de chegada, já não serve qualquer caminho. Mas até aí, tudo bem. Até aí nós até gostamos que já não seja mais qualquer caminho. Só que saber que o céu é a nossa meta não nos mostra só que qualquer caminho já não serve, mas mostra também para mim e para você algo que nós não gostamos, que o nosso caminho não serve, que o meu e o seu caminho também não serve. E aí está o grande problema. Porque dizer para mim e para você que qualquer caminho não serve para ir para o céu, a gente aceita e acolhe. Mas dizer para mim e para você que o nosso caminho, segundo a nossa cabeça, a nossa vontade, também não serve para ir para o céu, isso a gente torce o nariz quando ouve. Mas é a verdade. Porque se a meta é o céu, o meu e o seu caminho não podem ser a resposta. Primeiro, porque são diferentes. Segundo, porque nós não sabemos chegar ao céu. E por isso, o único caminho que serve é o do Cristo. E aí, diante dessa verdade,
somos convidados a nos perguntar com firmeza: queremos o céu? E ninguém olha essa pergunta com leviandade, porque dela vai depender como a gente vai seguir a nossa vida. Queremos o céu? Ou queremos simplesmente tocar uma vida mais ou menos, onde eu pareço bonzinho, onde eu até rezo? O que queremos? O que queremos? Muitas vezes nós não nos comprometemos com a nossa vida de fé, nós não mudamos diante da nossa vida de fé, porque no fundo, nós não respondemos a pergunta: o que queremos? E por isso a nossa vida de fé continua sendo mais uma coisa entre tantas outras na nossa vida. Por isso ela não nos compromete, por isso ela não nos muda. Porque ela não é o caminho, a opção firme pelo céu. Ela é uma coisa entre tantas outras. E de fato, se ela é só isso, não tem como ela mudar a minha vida. Não tem como eu fazer que a fé mude o meu jeito, converta o meu coração. Ela é uma coisa entre tantas outras, que quando eu quero eu pego, quando eu não quero eu faço do meu jeito, e com perdão da palavra, que se lasque a fé. Enquanto não respondermos para nós se queremos o céu ou não, vamos continuar nessa briga entre qualquer caminho, entre o nosso caminho e o caminho de Jesus. Só quando decidirmos o que queremos, se o céu ou o inferno, vamos sair dessa contradição. E isso aí, meus filhos, cada um tem que decidir por si e se comprometer com a sua escolha. Mas Jesus não nos dá só a meta. Jesus não nos dá só o ponto de chegada. Ele nos diz também como é esse caminho. Ao nos dizer da meta, ao nos falar que qualquer caminho não serve, ao nos dizer que o nosso caminho também não serve, porque só serve o dele, nos diz como é o dele. Quando nos ordena pelo Evangelho: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Disse para vocês várias vezes e repito: ninguém pode dar o que não tem. Por isso, quando Jesus nos manda ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho, está nos dando o caminho para o céu. Porque Ele sabe, em outras palavras, que está nos dizendo, por trás dessa ordem: vivei do Evangelho. Vivei no Evangelho, para poder dar do Evangelho. E vivendo assim, estarão seguindo o caminho que tem como meta o céu. Vivendo assim, alcançarão o céu. E deixa eu dizer para vocês, meus filhos, não adianta ser bom, não adianta fazer caridade, não adianta rezar, se não vive do Evangelho. Porque o inferno está cheio de gente boa, o inferno está cheio de gente que fez caridade, o inferno está cheio de gente que rezava todo domingo. Fazer isso, em princípio, não nos garante a salvação. Porque quanta gente faz bondade, não porque o outro precisa, mas para poder se promover. Quanta gente faz caridade para poder sair bem na foto. Quanta gente reza, não para mudar de vida, mas para fazer um desencargo de consciência frente às escolhas tortas que faz. Para até dizer: olha, eu até rezo. Não basta fazer essas coisas.
se elas não forem feitas na dinâmica do Evangelho, na pureza do Evangelho, elas não serão bem feitas. A nossa bondade não será bem feita, a nossa caridade não será bem feita, a nossa oração não será bem feita. Porque uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer conosco é usar da nossa vaidade disfarçada de bondade, de caridade, de piedade. E quanta gente vai levando a vida, empurrando com a barriga, se justificando que é bom, que reza, que faz, que acontece, mas não percebe que faz tudo isso não porque teve um encontro com Jesus e está com a vida no Evangelho, mas porque a sua vaidade não permite que ele saia como mal na foto. Só o Evangelho dá a certeza de que a bondade que fazemos, a caridade que fazemos, a oração que fazemos, não é feita por vaidade, nem por orgulho, nem por autopromoção, mas por causa de Deus e para Deus. Só esse caminho do Evangelho me dá certeza disso. E sem ele, tudo de bom que eu faço pode ser questionado. Mas saber a meta, saber o caminho, em si só não basta muitas vezes. Porque quanta coisa a gente sabe como tem que ser, sabe o caminho que tem que fazer e mesmo assim não dá conta de fazer. É só olhar para a nossa vida. E não dá conta por vários motivos. Pela nossa incapacidade, pelos nossos medos e por aí vai. E por isso Jesus nos dá hoje nessa solenidade da Ascensão não só a meta e o caminho, mas o método de viver o caminho para atingir a meta. Quando nos diz na primeira leitura, tenham uma vida aberta ao Espírito Santo. Nós estamos no tempo do Espírito. Esse tempo da igreja em que é conduzida pelo Espírito. E eu e você precisamos nos abrir a esse Espírito. Porque o Espírito Santo não mudou. Ele continua conduzindo a igreja e quer nos conduzir como fez com os apóstolos. O mesmo Espírito que conduzia Paulo e que, como ele mesmo disse, quando ele ia para a esquerda, o jogava para a direita, quando ele ia para a direita, o jogava para a esquerda, para que ele não errasse o caminho, quer fazer isso conosco. Mas não faz, porque não encontra docilidade no nosso coração. Porque não encontra da nossa parte disposição para a obediência. Porque estamos muito acostumados a sermos senhores de nós mesmos. Mas nós não fomos criados para sermos senhores, e sim servos. E enquanto não entendermos isso, não permitiremos que o Espírito nos conduza. E sem ele, não conseguiremos permanecer no caminho do Evangelho. Porque só ele, o Senhor que dá a vida, pode dar força à nossa vida para não nos desviarmos, quer para a esquerda, quer para a direita, do caminho do Evangelho. É preciso hoje, ao celebrarmos a Ascensão do Senhor, reconhecermos que temos uma meta e um caminho. E reconhecendo isso, pedirmos ao Senhor, dai-nos, Senhor, do dom do Espírito, para que possamos de fato trilhar um caminho para chegar à meta. Que Deus nos ajude, que a sua graça brilhe sobre nós, para que todos nós tenhamos, como nos diz aquela bela música, o coração já ancorado no céu e trilhemos com firmeza, na força do Espírito, o caminho do Evangelho. Jesus foi levado ao céu à vista deles.